Olá, eu sou Dulce Ferreira, coach e facilitadora de consciência. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma reflexão sobre ajuda e contribuição. E para isso, eu separei uma metáfora que eu vou ler para você agora. Um dia, uma pequena borboleta apareceu em um casulo. Um homem sentou e passou a observá-la e ele fez isso por várias horas. Chamou bastante a atenção dele o quanto ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse por meio de um pequeno buraco. Então, pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe do que poderia e acabaria por não conseguir romper o casulo. Na percepção do homem que observava aquela trajetória, pareceu que ela não iria sair de lá sozinha. E então, ele tomou por conta própria a decisão de ajudá-la. Cheio de boa intenção, ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente. No entanto, seu corpo estava pequeno, murcho e as suas asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e ela as esticassem para serem capazes de suportar o corpo, que iria firmar com o tempo. Por alguma razão isso não aconteceu. Curiosamente, por mais que a decisão do homem romper o casulo da borboleta parecesse ser exatamente o que ela precisava, aquela borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas, e ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço requerido para que a borboleta passasse através da abertura era o modo como a natureza fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Talvez você já tenha identificado situações onde a sua intenção de ajudar alguém talvez fosse maior, inclusive, do que a vontade desta pessoa em receber ajuda. Vou contar para vocês uma situação que eu vivenciei alguns anos atrás. Eu tinha um amigo e esse amigo ele morava numa edícula no fundo da casa da família dele. Era um quarto relativamente amplo, só que era só um quartinho ali, né? Quando eu conheci esse espaço dele, foi num dia que inclusive estava bem sujo, bem bagunçado. E eu observei que tinha uma goteira que caía bem em cima da cama dele. Aquilo assim me deixou, eu fiquei triste de ver a situação dele, né? Fiquei preocupada também com ele, apesar dele não ter falado nada. Passou um tempo, ele foi na minha casa e ele pediu que eu levasse ele até uma farmácia, pelo que eu lembro era uma farmácia, porque ele estava com dificuldade para respirar. Então eu levei ele até a farmácia, pegamos lá o medicamento e levei ele para casa. Quando eu levei ele para casa dele, eu então subi para fazer companhia para ele. Ele ficou na sala da mãe dele e rapidinho ele pegou no sono. Quando ele pegou no sono, eu fui no quarto dele, falei, vou dar uma geral naquele quarto, porque com aquela goteira em cima da cama, aquele cheiro de mofo, para ele dormir com esse problema respiratório vai ser o ó. E aí fui lá, eu fiz assim, algo que eu não faço nem pra mim. Eu digo que eu não faço nem pra mim porque na minha casa eu pago uma pessoa, sempre tive alguém em casa que eu pago pra fazer a faxina pra mim. E naquele dia, como uma boa amiga, eu fui lá e me coloquei à disposição e fui faxinar o quarto dele. Tirei tudo, tinha um monte de papel velho jogado, por exemplo, chupou uma bala, ficou embalagem, poeira, tinha de tudo ali. Roupa suja, a roupa da cama suja, o colchão molhado, enfim, eu dei uma geral ali no quarto dele, troquei roupa de cama, coloquei o que estava sujo para lavar e fui embora. No dia seguinte eu passei para ver como que ele estava. E aí eu fiquei assim, né? Ele falava pouco comigo e dava para ver assim que ele estava se segurando para não explodir. Bom, na prática ele estava muito puto da vida, muito pé da vida. Por que ele estava tão aborrecido? Porque ele não me pediu para limpar o quarto dele, ele não me pediu para arrumar o quarto dele, ele não reclamou comigo sobre o quarto dele e eu, olhando aquela situação, eu fiquei incomodada e tomei a iniciativa de fazer por ele um movimento que era ele que deveria fazer.
aquela limpeza, aquela arrumação, era ele quem deveria fazer ou contratar alguém para fazer. Só que naquele momento eu tomei aquela frente. E o que eu fiz foi o que eu achei que ele precisava. Não era o que de fato ele precisava. Até porque quando ele precisou, ele me pediu para levar ele ao médico, né? E o que eu observei depois sobre essa situação? Primeiro, que na minha intenção de ajudá-lo, eu acabei invadindo o espaço dele. Fato. Por isso ele ficou tão aborrecido e com toda razão. Segundo, por trás daquela situação tinha uma escolha. Ele escolheu deixar o quarto dele daquela maneira, ele escolheu não limpar, escolheu ficar naquela bagunça. E talvez tivesse até algum outro ganho, uma recompensa por trás disso, por mínima que fosse, por ínfima que fosse, poderia sim haver uma recompensa. Por exemplo, vamos dizer que ele estivesse usando o quarto bagunçado como uma justificativa para não receber visita. Naquele momento, o que eu estava fazendo, eu estava quebrando o argumento dele, que talvez fosse a única maneira que ele soubesse lidar para não receber visitas no quarto dele de outra maneira. E aí, com a minha atitude, eu acabei passando por cima disso. Uma outra coisa, pode ser que no estado que ele estava, ele estivesse recebendo algum outro tipo de benefício. Alguém, por exemplo, poderia estar oferecendo um lugar melhor para ele morar. E aí, uma vez que eu dei uma geralzinha ali, o lugar ficou mais habitável, pode ser que ele tenha perdido essa oportunidade. Percebe? Então, qual é o ponto central aqui? Todos nós temos escolhas. E as pessoas escolhem o que elas escolhem simplesmente porque elas escolhem. Elas têm livre-arbítrio e elas fazem escolhas. E a minha pergunta é, quantas vezes na sua intenção positiva de ajudar uma outra pessoa, o seu julgamento foi maior do que a sua permissão? Quantas vezes na intenção de ajudar uma outra pessoa, o seu julgamento sobre a situação dessa pessoa foi maior do que a sua permissão em reconhecer a escolha que essa pessoa estava fazendo? Eu confesso que em alguns momentos no passado eu entendia que a minha ajuda ela era sempre bem-vinda. Então, em alguns momentos eu percebo hoje que eu acabei atropelando um pouco o caminho e até mesmo pessoas quando eu agi da maneira que eu estava agindo. Por exemplo, teve uma moça que trabalhou comigo durante alguns anos, ela trabalhou na minha casa e aí depois que ela parou de trabalhar na minha casa, ela foi trabalhar numa empresa e ela tinha trazido para São Paulo as duas filhas dela que moravam em São Luís. Nessa época ela engravidou e perto de quando eu tive a minha filha, acredito que um ano depois, ela teve a bebezinha dela. E essa moça, ela morava assim num lugar bem simplesinho, era um cômodo e cozinha, ela com as 3 filhas, um lugar que também tinha mofo, eu e o mofo, né? Um lugar que também tinha mofo, tinha umidade, pequeno, e aí com as necessidades das meninas grandes, da bebezinha. Eu lembro que um dia eu fui visitá-la, e eu lembro que eu até trouxe as filhas dela mais velha para minha casa naquele dia, para ela ter um pouco mais de tempo com a bebezinha, e ofereci para ela as roupinhas da Lauren, da minha filha, que não serviam mais. E ela aceitou. Só que eu acho que ela não fazia nem ideia do que eu estava falando de volume. Eu, na minha boa intenção, separei tudo que tinha ali e mandei para casa dela. Deram, assim, naquele momento, 2 sacolonas grandes de roupa. Um fato que eu não considerei, naquele espaço que ela tinha um guarda-roupa para 4 pessoas, né? Uma bebê que tinha um volume relativo de coisas, 2 adolescentes e ela. Mandei tudo. Passou um tempo, eu fui visitá-la e aí eu fiquei chateada porque quando eu cheguei lá, aquelas roupinhas que pra mim assim tinham um valor sentimental grande, né? Eu fui bem caprichosa na hora de montar o enxoval da minha filha. Elas estavam ali tomando chuva, estavam ali no tempo, né? E aí, só muito tempo depois que eu fui me dando conta, o lugar era muito pequeno, talvez assim, não tenha sido uma forma de não valorizar o que eu estava fazendo, talvez fosse só muita coisa que eu estivesse dando para ela e ela não tivesse condições de receber aquilo tudo. O que eu observo de paralelo entre essas duas situações? Tanto em uma quanto em outra, houve um desequilíbrio entre um princípio que é o princípio de dar e receber. Como que isso funciona? No equilíbrio entre dar e receber, você não dá mais do que você tem, você não recebe mais do que você precisa e você não dá mais do que o outro está pronto ou disposto a receber. E aí que nesse terceiro aspecto eu percebo que talvez eu tenha sido muito intensa nas duas situações.
No caso do rapaz, eu estava oferecendo uma ajuda que ele não estava disponível para receber aquilo pelas questões dele. No caso dessa moça, talvez o que eu estivesse dando também fosse muito além do que ela estava pronta para receber. Ela também não tenha tido habilidade de falar para mim, olha, é muita coisa, né? Até porque a gente meio que pressupõe que se uma pessoa está numa situação que a gente considera de necessidade, então a gente às vezes toma frente e vai fazendo por aquela pessoa, né? Entende que aquela pessoa é coitadinha, pobrezinha dela, e aí a gente não entra em permissão. O que é a permissão? A permissão é quando você tem consciência do que está acontecendo, você não tem julgamento sobre o que está acontecendo e você respeita o que está acontecendo da maneira que está acontecendo. Conta pra mim, você já se pegou concluindo e definindo o que você considerava que era certo, errado, bom, ruim, para uma outra pessoa? Observa que quando a gente faz isso, a gente está partindo de um lugar de julgamento. E o julgamento é exatamente quando você tira a sua permissão. Na permissão, a pessoa pode ser ela mesma, pode fazer as escolhas que ela estiver fazendo. Você pode ser você mesmo, fazer as suas próprias escolhas. E vocês ainda assim podem conviver com essas diferenças. E tá tudo bem, porque a escolha do outro vai funcionar para ele. Ele vai ter um ganho em relação àquela escolha. Você vai ter um ganho em relação à sua escolha. E se você olha com permissão, não tem carga de julgamento. O julgamento é onde a gente começa a colocar a separação nas coisas. É onde a gente não está na total disposição de perceber, saber, ser e receber de tudo e de todos à nossa volta. E é um fato que muitos de nós estamos assim com ótimas, boas intenções em relação às ações que nós estamos adotando. Só que o grande ponto é como isso chega para quem vai receber aquilo que a gente está fazendo, né? Eu costumo dizer assim que a questão da ajuda, ela parece até uma coisa meio visceral, né? Algo que é colocado pra gente como bom desde muito cedo. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz a minha formação de coaching, não só na formação de coaching, eu também fiz um outro treinamento de desenvolvimento pessoal, que era para trabalhar com palestras, e em ambas as situações era importante definir a sua missão. E a sua missão sempre começava com algo que você fazia para ajudar outras pessoas, né? Então, a minha missão eu ajudo pessoas que estão vivendo dificuldade nos relacionamentos a encontrarem o homem que vai dar certo com elas, entre outras missões que as pessoas possam ter, tá? Só um exemplo. Então, essa palavra ajuda, ela é bastante impregnada no nosso inconsciente como uma coisa boa, como uma coisa grandiosa até. E não é que não seja. Agora, eu quero só te convidar para uma reflexão. Pensa na palavra ajuda e pensa na palavra contribuição. Qual dessas duas palavras te dá a ideia de que você vai colocar algo nas costas para carregar? Quando você está ajudando ou quando você está contribuindo? E qual dessas duas te dá a ideia de fazer junto com o outro? Eu tenho uma analogia assim. Imagina que existe uma pessoa com deficiência visual e ela quer atravessar uma avenida movimentada. Quando você se coloca na posição de ajuda, você pega no braço dessa pessoa para você conduzi-la até o outro lado da rua. Eu não sei se você sabe, mas para uma pessoa que tem deficiência visual, essa situação ela é bastante incômoda, porque ela se sente arrastada, né? Ela está sendo levada para fazer algo. Agora, imagine o segundo contexto. Você se coloca na posição de contribuir com essa pessoa, então você oferece o seu braço para que a pessoa pegue no seu braço. Percebe a diferença? Na segunda situação, existe uma escolha da pessoa clara sobre a atitude que está sendo tomada. Ela escolhe ser conduzida por você até o outro lado da rua. E aí, como ela está só segurando no seu braço e usando a guia dela, você não precisa fazer nenhum esforço para levá-la até o outro lado. Olha que leveza já acontece aí. Você consegue ter essa consciência? Pode ser que você nem perceba, mas se você olhar nas entrelinhas, da nuance da ajuda, a ajuda ela vem de um lugar que dá uma certa ideia de superioridade. Você está ajudando aquela pessoa que não consegue fazer, que não dá conta de fazer, que não tem capacidade de fazer. É como se você, de certa forma, tivesse mais poder do que ela. E a minha pergunta para você é, verdade?
Você tem mais poder sobre a vida de uma outra pessoa do que ela mesma tem? Quando a gente quer empoderar as pessoas, a gente contribui para que essas pessoas reconheçam essa força, essas capacidades que elas possuem dentro delas. E não incentivamos elas ficarem buscando o tempo todo isso fora, porque isso tira delas esse poder interior, que pode ser inclusive uma forma de você, sem perceber, invalidar o outro, né? Deixa que eu faço daqui, você não dá conta, eu resolvo isso daqui, entre outras coisas nessa linha. Se você observar, você vai ver que a liberdade desejada pela borboleta, ela viria exatamente depois que ela passasse pelo desafio de sair do casulo. Existem alguns movimentos que, quando eles são feitos de dentro para fora, você fortalece. Por exemplo, imagina uma semente. Uma semente, quando ela é rompida de dentro para fora, você tem uma planta nascendo, você tem um fruto para sair. Agora, se você romper de fora para dentro, você apaga a vida que tem ali dentro. E é isso que, sem perceber, muitas vezes a gente faz com as pessoas. Na nossa intenção de ajudá-las, a gente acaba plantando na cabeça dela a ideia de que ela é limitada, de que ela não tem capacidade de fazer mais por ela mesma. Eu acho que é um aspecto até bem importante da gente observar, até no posicionamento da gente em relação aos nossos filhos. Qual é a forma que a gente vem se posicionando? Se é uma forma que empodera os nossos filhos a descobrirem mais sobre eles mesmos, a reconhecerem as potencialidades que eles possuem, ou se é uma forma de, não, deixa que a mamãe faz, a mamãe resolve, arruma isso para você, como sempre deixando a ação, esse ímpeto de agir, de ir para a vida, embaixo das nossas asas, né? É como cortar a asa do filho para que ele também não voe. Observa que o casulo, ele pode representar os nossos medos, os nossos anseios, as nossas limitações. E cada vez que a gente lida com isso tudo, a gente vai criando um músculo, a gente vai criando recursos internos para lidar com esses desafios que vão aparecendo. Quanto mais a gente fortalece isso dentro da gente, maior a nossa capacidade de resiliência dentro dos acontecimentos da vida. Menos a gente se endurece, menos a gente se enrijece dentro das coisas que acontecem, ou se joga e se entrega facilmente para tudo que acontece. Também existem aquelas pessoas que se colocam naquele lugar de estar sempre pedindo ajuda, né? Elas de alguma maneira se invalidam, de alguma maneira não reconhecem que o que elas estão buscando com você já existe dentro delas. E por que eu digo isso? Eu sempre falo, vocês vão me ouvir falar bastante sobre isso, nós somos seres infinitos. Um ser infinito, ele é um ser que percebe, que sabe, que é e que recebe de tudo e de todos infinitamente e a todo momento. Um ser infinito, ele faz parte do universo, assim como o universo faz parte dele. Ele está em tudo que há e tudo que há está dentro dele também. Isso é um ser infinito. Então, eu sou um ser infinito, você é um ser infinito. Tudo que existe em mim existe dentro de você também. Quando você reconhece isso, você passa a buscar dentro de você toda essa potencialidade. Logo quando eu comecei a atuar com coaching, eu lembro que na época eu escolhi 5 pessoas para serem minhas pro bono. Como que funciona o pro bono? São aquelas pessoas que você oferece um trabalho que ela não vai te pagar para você poder experimentar aquele trabalho com ela. Então eu convidei 5 pessoas. Uma das pessoas, inclusive, era esse rapaz que nunca nem me deu resposta, ou seja, ele não estava buscando nenhum nível de ajuda. E eu que estava o tempo todo naquela posição de superioridade querendo oferecer ajuda para ele. A outra foi uma moça muito querida que estava muito ocupada e aí ela declinou com a minha oferta e 3 pessoas aceitaram. Uma amiga e vizinha e 2 amigas que não moravam no mesmo prédio que eu e a gente frequentava as mesmas dinâmicas de constelação. Bom, essa minha amiga do prédio fez todo o processo, gostou tanto que depois até fez a formação dela de coaching. E mudou, transformou muitas coisas na forma dela ver, de se posicionar dentro da vida. Uma das minhas amigas estava assim, passando por vários desafios, tinham questões do relacionamento e questões do trabalho dela.
E assim, até a quarta sessão mais ou menos foi assim bem desafiador engatar aquele processo, porque ela lidando com aquelas questões, em alguns momentos ela não estava totalmente presente e foi realmente assim, exigiu bastante de mim e dela para que aquele processo acontecesse. A última pessoa era uma menina que eu lembro que chegou na segunda sessão e assim deu uma virada de chave enorme, que foi muito legal. Só que ela conhecia essa que eu comentei que estava com os desafios do trabalho, que a gente frequentava as mesas dinâmicas de constelação. Então, entre elas conversavam, elas trocavam informação sobre os processos. E de alguma maneira, essa última garota, ela criou uma espécie de competição, onde ela definiu e concluiu que ela estava na frente da outra. E como ela estava na frente, então ela poderia fazer uma pausa no processo dela. No momento que o negócio estava começando a engatar, ela resolveu fazer uma pausa. E eu falei muitas vezes para ela, falei, olha, não é um momento bacana da gente fazer essa pausa, porque está começando a ganhar ritmo. A gente parar aqui agora pode comprometer o trabalho que a gente está fazendo. Não, mas eu quero. E aí eu até brinco, falo que naquele momento rolou até uma birra infantil, né? Eu quero. E aí eu respeitei a escolha dela e deixei tudo claro, mas aceitei a escolha dela e a gente então fez a pausa no processo. Acho que ela ficou umas 2 ou 3 semanas sem fazer o processo. Em 2 ou 3 semanas a outra garota não tinha parado. Então ela já estava na metade do processo dela. E ali na metade, que normalmente entre a terceira, a quarta sessão, até no máximo a quinta, é onde as pessoas estão realmente virando bem a chave. E ela virou a chave. E quando ela virou a chave, ela começou. E ela foi. Quando a moça que pediu a pausa voltou, ela olhava, ela falava assim, mas como que ela já tá aí? E eu, como assim, como que ela já tá aí? O processo de vocês não tem nada a ver o processo de uma com o da outra, são objetivos diferentes, são propostas diferentes, né? E eu não estava entendendo o que ela estava querendo dizer. E aí na cabeça dela, então, o que acontecia? Ela entendia que ela estava na frente da outra. Quando ela fez a pausa, ela não se deu conta que a outra continuaria caminhando. E é óbvio que, independente de objetivos diferentes, ela estava bem desenvolvida dentro do que ela estava fazendo. Aquilo desanimou a última garota, ela se sentiu perdida, ela ficava olhando para fora, querendo buscar comparação com essa outra moça, perdendo o foco dela no que ela estava fazendo. E eu lembro que nas 2 sessões que seguiram, que ela fez até a 5ª sessão. Nas 2 sessões que seguiram, nas 3 sessões que seguiram, então ela por 2 vezes ainda desmarcou, que ela falava assim pra mim, eu não fiz a sessão, aliás, eu não fiz as ações, tudo bem? E aí eu comecei a trazer pra ela, falei, olha, você sabe que o que muda o teu estado atual para o teu estado desejado são exatamente as ações que você vai fazendo no meio do caminho. Nós acordamos as ações de acordo com o que você trouxe para a sessão. Você acha que você consegue alcançar o seu objetivo sem essas ações? E aí, então, ela começou a trazer assim pra mim, né? Porque eu não fiz a minha parte. Você consegue fazer a sua sem eu fazer a minha? E aquilo foi ficando tão pesado, quando chegou na 5ª sessão, já tinha dado o tempo, né, que eu tinha me proposto a oferecer aquelas sessões, e eu chamei ela para conversar, falei, olha, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado, né, ter vindo como pro bono, fiquei muito feliz, bacana que você tenha caminhado até aqui, só que você vê, da maneira que a coisa tá, você tá se sentindo um pouco perdida. Eu percebo que somente com 5, era verdade mesmo, eu percebo que somente com 5 sessões vai ser um desafio grande de você alcançar o seu resultado, porque agora a gente precisa retomar um pouco do que já aconteceu. A minha proposta para você foi te presentear com 10 sessões. As 5 sessões que faltam, eu continuo aqui disposta para você, só que pra gente fazer um processo bem feito, agora você precisa investir em mais 5 sessões. Não preciso dizer que naquele momento ela acabou optando por não seguir, realmente nunca mais nem seguiu com isso. E ali ficou claro para mim o quê? Nessa posição de ajuda é mais ou menos assim, tô com esse problema, o que você vai fazer? Tô com aquele outro problema, o que você vai fazer? E ela não fez isso de nenhuma maneira por maldade, eu tenho total clareza sobre isso, até porque nós duas prezávamos realmente pela amizade, né? Então, só que nesse movimento inconsciente ela estava jogando no meu colo uma responsabilidade que seria dela. E depois dela eu tive uma outra coach que já era uma coach pagante, e era uma coach que assim, ela tinha questões de relacionamento,
Ela trabalhava com saúde na época, né? E ela tinha então a questão como chama? Essa jornada, né? Que você cumpre, trabalha 24, depois descansa 24. Tinha a jornada dela, o plantão, né? Os plantões. E então ela acabava desmarcando muita sessão. Ela desmarcava num dia, chegava no dia seguinte, ela me ligava, ela falava assim: preciso falar com você urgente. Sábado, domingo. Chegou um momento, eu também chamei ela para conversar. Falei: olha, eu não sei se você reparou que quando eu estou em sessão, eu não atendo o telefone. Não, eu reparei, acho bem legal isso. Então, faz sentido para você que quando eu estiver numa outra sessão, eu também não vou atender uma ligação sua? Faz sentido para você que eu trabalho com isso o dia inteiro, então que eu vou ter pausas curtas ali no meio? Faz. E que se eu tiver que ligar para todo mundo, eu vou atender um número menor de pessoas no intervalo de uma sessão para outra. Então, por isso que eu peço para você, que eu já vinha pedindo para ela, para gravar áudio curto, né? Concentra aqui o que você precisa me falar. Porque se eu for te ligar, eu não falo com mais nenhuma outra pessoa. E se eu estou respondendo ali no WhatsApp, eu consigo acessar várias pessoas para dar feedback para elas. Então, o que eu fui percebendo? A ajuda, para mim, ela me colocava no lugar de peso. No lugar de peso, porque era como se eu estivesse colocando as pessoas nas minhas costas para eu caminhar, para eu fazer a jornada por elas. E não me colocando no lugar onde eu facilitaria elas chegarem num determinado resultado. E isso é o que há alguns anos eu já mudei na minha forma de trabalhar. Hoje o meu posicionamento é esse, assim, hoje quando uma pessoa chega e ela fala assim: eu preciso muito da sua ajuda, eu pergunto para ela, de que maneira você está comprometida, quanto você está comprometida com o teu trabalho, com o que a gente vai fazer aqui, com o resultado. Que isso no começo do meu trabalho era outra coisa que eu fazia. Eu toda animada, empolgada com o processo, eu falava assim para a pessoa: eu tô 200% comprometida com o seu processo, e você? Quando a pessoa falava para mim menos de 100, nossa, eu pensava: me lasquei, né? Porque essa daí é mais uma que eu vou ter que carregar nas costas. Aí eu comecei a alinhar isso, eu fiz isso poucas vezes. Rápido eu comecei a alinhar. O que eu comecei a fazer? Quantos por cento você está comprometida com esse trabalho que a gente vai começar? 50%. Então conta comigo com mais 50%. 20%. Conta comigo com mais 20%. 100%. Conta comigo com mais 100%. Porque eu não posso entregar para a pessoa que está me procurando para ser facilitada em alguma coisa um nível de contribuição maior do que ela esteja disposta a receber. Eu vou desequilibrar essa balança do equilíbrio entre dar e receber. Então, como que hoje eu caminho? Eu brinco, eu falo que o trabalho que eu faço, eu imagino assim, uma grande fruteira. Se a pessoa chega para mim e ela fala assim: tem maçã? Tem, pode pegar. Tem abacaxi? Tem, pode pegar. Tem pera? Tem, pode pegar. E tudo que ela estiver pronta para receber, eu tô ali junto com ela para entregar. Assim eu entendo que eu estou contribuindo. Antes, era como se eu pensasse assim, né? Você quer fruta? Ah, não, uma maçã? Imagina, tem abacaxi, pera, banana. Abre o braço e a pessoa fica aqui com o braço lotado de coisa, ela não consegue fazer nada. Porque se ela tá buscando por primeiro assim, o movimento tem que partir dela. Mesmo na minha família, eu hoje não me coloco naquela posição de estar o tempo todo me oferecendo e disponibilizando para facilitar as pessoas, para ajudar, né? Porque mesmo quando a pessoa não me procura, eu entendo que cai nesse lugar de ajuda, mesmo que seja uma facilitação, cai nesse lugar de ajuda. Então hoje, quando a pessoa me procura, seja um parente, um amigo, um cliente, a primeira coisa que eu vejo é o alinhamento dessa expectativa, o que a pessoa está disposta a fazer, fazer, para ter o que ela está buscando com o trabalho que eu posso, junto com ela, facilitá-la, tá? E isso eu entendo que é contribuição. Dentro dessa contribuição, eu vejo várias formas de fazer isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me conecto muito com as metáforas. Eu gosto de metáfora, eu gosto de analogia. Acho bem bacana a forma como isso mexe no nível inconsciente com as pessoas, em áreas ali bem profundas. Eu lembro alguns anos atrás, eu tinha um amigo e ele estava assim em vários relacionamentos abusivos no trabalho, o relacionamento pessoal dele era sempre nesse nível, enfim. E aí eu lembro que uma vez nós estávamos juntos no carro, eu falei assim para ele comentando ali do que estava acontecendo, eu falei: posso colocar um áudio para você ouvir?
e eu tinha um CD do Daniel Carvalho Luz, daquele Insight, e aí tinha aquela metáfora da águia e as galinhas. E eu lembro, ele ouviu aquilo e ele terminou de ouvir, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele falou assim, eu nunca mais vou ser galinha, a partir de agora eu vou ser águia. Ou seja, ali naquele momento ele virou uma chave, ele entendeu, ele estava me contando várias histórias, quando ele me contou as histórias eu ofereci de colocar uma metáfora para ele aceitou ouvir a metáfora e aquilo gerou um movimento dentro dele de transformação. A mesma coisa acontece com essas analogias, igual eu fiz aqui com vocês, falando do exemplo do ajuda e do contribuir. Qual é a posição que você adota quando você vai contribuir para um cego chegar do outro lado da calçada? Você se coloca nesse lugar de ser uma contribuição, uma facilitação para ele, ou você se coloca no lugar de praticamente pôr ele nas suas costas para levar do outro lado? Então eu gosto muito de metáforas, de analogias. Eu gosto muito também de livros, tem alguns livros que têm passagens bem interessantes e às vezes eu me recordo exatamente das passagens ou o contexto geral do livro e de acordo com o que as pessoas estão trazendo, eu sugiro livros para elas lerem, que vão trazer essa contribuição. E hoje com essa coisa dos audiobooks ficou muito legal. Para mim, por exemplo, eu sou para mim, por exemplo, eu sou digital e sou sinestésica. Existem algumas pessoas que são auditivas, então um digital ele tem essa capacidade de ouvir e entender, assim como o auditivo se conecta mais com a questão do som, né? Então os audiobooks para essas pessoas funcionam super bem e é um ganho de tempo também, né? Antigamente, dependendo do livro que eu fosse ler, eu ficava realmente bastante tempo. Tem livro que eu gosto de ter fisicamente. Só que a possibilidade do audiobook, para mim, corta um caminho gigantesco, porque eu posso acessar muito conteúdo enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou tomando banho, fazendo algumas outras coisas. Se eu percebo que vai ser contribuição, eu coloco para ouvir algum conteúdo desse jeito. Existem também filmes também têm uma mensagem subliminar por trás deles que facilita as pessoas perceberem algumas coisas, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma amiga que está aí tentando se encaixar o tempo todo no padrão dos homens, para agradar os homens o tempo todo. Então o homem gosta de pescar, ela vai lá, pesquisa tudo de pescaria e da noite pro dia ela vira uma pessoa que ama pesca e agora só vai pescar. E termina desse, namora com outro que gosta de planta, então ela só vai cuidar de planta. E aí tem um filme muito legal nessa linha, por exemplo, que é aquele Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, que a personagem faz exatamente isso, né? Então, você vê ali o contexto que a pessoa está te trazendo e que filme, de repente, casa naquilo. Às vezes, quando a pessoa está assistindo o personagem, ela fala, nossa, eu faço igualzinho. Pois é, você viu? E o que você acha que isso vai, que resultado você acha que isso vai gerar para você? Aí você pode entrar com perguntas, que é uma outra ferramenta que eu amo de paixão. Eu uso as perguntas diariamente na minha vida. Hoje mesmo, antes de gravar esse conteúdo, eu gosto muito assim de criar um certo roteiro sobre o que eu vou falar. E eu percebi que eu estava investindo muito tempo para fazer isso, quando eu poderia chegar aqui e entregar para vocês um conteúdo, uma ideia que não precisava necessariamente ter tanta forma e estrutura do jeito que eu estava fazendo. Eu fiz algumas perguntas, percebi isso e falei, ok, então vamos sentar na frente da câmera e ver como isso vai acontecer. As perguntas, elas trazem assim, reflexões muito profundas. Uma pergunta, ela tem possibilidade de tirar você do lugar de dor onde você está, te convidar a olhar para a situação, para o que está acontecendo, com consciência, sem julgamento sobre o que está acontecendo. Você tem a possibilidade de se conectar com uma percepção de futuro. Você tem a possibilidade de perceber a carga energética que vem à tona quando você faz determinadas perguntas, para até limpar limitação. Enfim, são muitas as possibilidades que as perguntas trazem. E o que é legal? Quando eu fiz a formação no coaching, a escola onde eu me formei já falava, uma das melhores ferramentas de um coaching são as perguntas, porque as perguntas, elas fazem com que o teu cliente, o teu coach, gere uma reflexão sobre um determinado contexto. É diferente de eu falar para você, você quer fazer café? Vem cá. E eu pego aqui na tua mão, te coloco ali na cafeteira, falo, olha, coloca tanto, faz tanto, não sei o que, não sei o que. Sim, em alguns momentos ter uma receita é óbvio, facilita bastante.
Só que em alguns outros momentos, a experiência vai falar muito mais. Então, uma vez que, de repente, eu já entreguei alguma coisa, começa a fazer perguntas, eu vou gerar reflexão, igual eu fiz para a moça. Você acredita que você consiga chegar no resultado que você está querendo alcançar se você não fizer as ações que você está se comprometendo? Não, eu acho que eu não consigo. Então, ali ela já está me entregando uma resposta. Eu vou continuar fazendo com ela, dando ação, alinhando com ela, porque eu não dou ações prontas. Eu alinho com o meu coach as ações que ele vai seguir. Mas o que adianta eu alinhar com ele se na hora da prática ele não vai fazer? Então, eu sempre observo esse nível de engajamento. Como eu faço isso também? A partir das perguntas, tá? As perguntas, assim, eu digo que para mim representaram realmente um divisor de águas. Para mim é uma ferramenta poderosíssima, extremamente sábia, principalmente quando você consegue colocar as perguntas de uma perspectiva de não cair em respostas conclusivas, sair de resposta de sim ou não necessariamente e entrar nessa percepção onde no meu caso, né, onde o meu cliente ele nem tenha aquela resposta, porque ali ele está saindo do automático da mente dele e está considerando coisas que antes ele não estava considerando, tá? Então eu gosto bastante de utilizar as perguntas. E também conteúdos como esse. Às vezes você vê um vídeo, aconteceu há uns 2 meses atrás. Uma moça que eu não conheço, ela viu um vídeo meu e aí ela compartilhou com uma moça que depois virou a minha aluna, né? Ela até mandou o áudio que a moça mandou para ela, falou assim: olha essa moça, olha o jeito que ela fala, olha a mensagem que ela tá trazendo, eu vejo você aqui fazendo isso e não sei o quê. E essa moça ficou bem tocada e toda vez que ela fala comigo ela comenta sobre isso, uma querida inclusive. E as duas, né? Porque depois eu fui querer saber como que ela chegou até mim e conversei com a outra moça também. Então, às vezes um conteúdo como esse, a pessoa ouve e ela fala, cara, é comigo que ela tá falando. E você pode ser uma tremenda contribuição quando você compartilha esse tipo de conteúdo. Entenda o seguinte, existe uma diferença entre você ensinar a pessoa a pescar e dar o peixe para ela. Porque quando você dá o peixe, você está entregando o resultado para ela. Isso pode facilitar aquela condição de enxergar a limitação, a autolimitação. Porque a pessoa pensa assim, eu quero comer peixe, então agora eu tenho que pedir para a Dulce, que é a Dulce que me dá o peixe. Ela não sabe buscar aquilo dentro dela, né? Agora eu só falo para ela, olha, uma pescaria acontece dessa maneira. Você precisa de uma isca, você precisa de um anzol, você precisa de um balde para colocar os peixes e as outras coisas que eu não entendo de pescaria. Quem entende vai poder aí ter um desenho mais claro sobre isso, né? Agora qual é o grande ponto? Quando você ensina a pessoa a pescar, você está dando para ela uma tremenda liberdade, tá? E também quero trazer uma outra questão que eu vejo muito acontecer aqui. Às vezes a pessoa quando me procura, ela enxerga que é tão legal, tão mágico, tão grandioso, tudo que ela passa a enxergar a partir do momento que ela começa a investir no desenvolvimento pessoal dela, e ela já se apressa querendo entregar aquilo para um monte de pessoa. Nossa, minha mãe que precisa ouvir isso, meu marido precisa ouvir isso, meu filho precisa ouvir isso, e eu vou falar para todo mundo disso, e ela ainda está ali no processo. Para mim, uma pessoa que faz isso neste momento é como se ela estivesse no avião, acabou de despressurizar a cabine, máscaras de oxigênio caíram, e em quem que ela coloca a primeira máscara? Nessa situação, ela está pegando a máscara e está colocando em qualquer outra pessoa. E muitas pessoas fazem isso porque entendem que dessa maneira elas serão altruístas. E eu falo que esse é um dos atos mais egoístas que a gente pode fazer. Aí a pessoa faz assim, olha na minha cara. Eu falo assim pra ela, imagina o seguinte, você tá no avião, tá o teu bebezinho, você ama teu bebezinho, tá um senhorzinho, um avô bem velhinho teu, de um lado, o teu bebezinho do outro, a máscara, né, a cabine despressurizou, você tem que tomar uma atitude. E a atitude tem que ser o quê? Primeiro eu me salvo, primeiro eu resolvo as minhas questões, depois eu vou olhar e vou resolver as questões dos outros. Porque senão é como se eu pegasse todo o oxigênio que eu poderia investir aqui em mim para ganhar um fôlego e agora eu vou lá, agora eu vou contribuir com essas outras pessoas. Né? Por quê? Porque se eu coloquei a máscara em mim, agora eu já estou respirando. Essa pessoa pode ter desmaiado, aquela pessoa pode ter desmaiado, só que a hora que eu colocar a máscara nelas, elas vão voltar a respirar. Então, por mais que pareça egoísta você olhar para você no primeiro momento, eu te asseguro que não é.
Pelo contrário, na minha opinião, é um dos atos mais altruístas. Porque quando você coloca a tua máscara primeiro nas outras pessoas, você também gera uma expectativa de reciprocidade em relação a isso. Que no futuro, se você estiver precisando, o que ela faça? Ela deixe de salvar ela para ela vir salvar você. Aí, isso é o que eu olho como egoísmo. Porque pensa o seguinte, cada um de nós deveria priorizar que vida? A do outro ou a sua própria vida? Em um primeiro nível, na minha percepção, na minha forma de enxergar, a primeira vida que você deve preservar deve ser a sua, acima de qualquer outra coisa. Porque quando você está salvo, você pode salvar outra pessoa. Se você uma pessoa está dentro do buraco, você quer salvar a pessoa do buraco, a melhor forma de você salvar ela do buraco é você estando fora dele. Porque se você estiver puxando de cima para fora, é mais fácil dela sair do que você ficar aqui embaixo, ó, empurrando contra a ação da gravidade. Percebe? Tá? Então, da próxima vez que você pensar em tirar a tua máscara de oxigênio e colocar numa outra pessoa, porque você tem essa coisa da ajuda, né? Essa coisa do altruísmo, talvez até distorcido. Eu falo que é um altruísmo distorcido, minha forma de enxergar, e você não precisa concordar comigo. Faça na tua vida o que você percebe que vai ser leve para você. É um convite isso também. Né? Agora, eu enxergo como um grande altruísmo você olhar para você, você estar bem com você, se amando, se respeitando, se honrando, e então você contribuindo com as outras pessoas. Porque quando você está bem com você está alegre ou você está triste? Você está vivendo com facilidade ou com dificuldade? Percebe? Quando você está alegre, você está vivenciando o seu estado natural de ser. Observa um bebezinho. Se um bebezinho está bem, se um bebezinho está bem tratado, está alimentado, as necessidades dele estão supridas, a maior tendência é que ele esteja ali fazendo fofurices, né? Rindo, procurando fazer as pessoas rirem também, se engajando com isso, porque isso é um estado natural do ser, tá? Não é natural no ser ficar sofrendo, viver de dores, viver de traumas. Não é o nosso estado natural, tá? Então, olhe para você num primeiro nível, sabendo que quando você olha para você, você pode sim olhar para as outras pessoas. Se você está numa aeronave, você socorreu você pode sim socorrer outras pessoas. E olha que interessante, você vai dar uma sugestão de um livro, você vai dar uma sugestão de um filme, você vai dar uma sugestão de um vídeo, quem vai ser a primeira pessoa que vai ver isso? Você. E aí, então, você vai poder sugerir. Porque como que você vai sugerir um livro? Falar, lê tal livro, esse livro é ótimo. Aí a pessoa lê e fala assim, não achei nada de especial naquele livro. Nossa, será que o livro não era bom? Aí você coloca em dúvida aquilo, né? Porque você não passou por aquela jornada. Agora, se você estiver vivenciando aquilo, estiver tão engajado com você, tão comprometido com você, cara, tenha certeza, as coisas vão acontecer com total facilidade para você, e aí você vai estar pronto e na facilidade de contribuir com outras pessoas. Esse era o recado que eu tinha hoje para você. Se esse conteúdo foi uma contribuição para você, eu convido você a deixar o seu joinha, assinar o canal, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo e também acompanhar o meu trabalho nas redes sociais. Vou ficar bem curiosa de saber os seus comentários. Deixa aqui abaixo também os seus comentários, tá bom? Um grande beijo e eu vejo você em breve.